Opa. O valor da mudança. Muitas vezes nós ficamos limitados na mudança. E por ficar limitado, nós perdemos muitas oportunidades. Imagina se eu não quisesse mudar a aparência, mudar até mesmo de localidade. E se eu tivesse querendo ajudar alguma pessoa a mudar de atitude, a mudar de vida, a mudar de emoção, se eu me mantivesse nessa aparência, com essas ideias, com essa cabeça, dificilmente eu iria conseguir ajudar alguma pessoa a mudar a parte emocional dela, se primeiro eu não mudasse a minha. E quando nós começamos a mudar, naturalmente vai surgindo mais oportunidade de nós ajudarmos as pessoas a mudarem. E isso vai se estendendo a cada pessoa. Tudo na vida requer um grau de mudança. Até que ponto que eu estou determinado a permitir essas mudanças na minha vida? Até que ponto que eu estou determinado a aceitar uma nova personalidade? Muitas vezes o que acontece é que a pessoa fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, assim era meu pai, meu avô, assim eu também sou. E nós temos que estar dispostos a transformar. Até para poder ajudar as pessoas. Senão será impossível nós conseguirmos ajudar o semelhante. Até mesmo Jesus Cristo, quando ele começou o ministério dele aqui na Terra, ele mudou totalmente. Ele largou a carpintaria e foi dedicar ao ministério. Nós também, em um determinado momento da vida, que nós devemos estar dispostos a transformar. Porque quando nós nos dispomos a transformar, nós vamos ajudar muito mais pessoas. E tem muitas pessoas precisando da nossa ajuda. Nós devemos a cada dia, antes de dormir, mentalizar como que eu quero mudar a minha vida. Como que amanhã eu vou ser melhor do que é hoje. Nós não devemos estar comparando a nossa vida com a vida de ninguém. Mas com a minha mesmo, eu tenho que estar disposto a olhar para ela no ontem e ver o que eu posso fazer hoje. Que passo que eu vou dar hoje para ajudar uma pessoa a mais. Para influenciar uma pessoa a seguir o meu exemplo. Que exemplo que eu estou sendo para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas conhecidas? Como que eu gostaria de ser visto? Depois que nós determinamos um rumo, nós não devemos medir esforços para conseguir isso. Muitas vezes o medo de sair da zona de conforto, o medo da transformação, ela impede que nós consigamos uma mudança. O medo da nova personalidade. E você? O que você está disposto a abrir mão hoje para amanhã você levantar melhor do que hoje? Que horas que você está disposto a levantar amanhã para aprender mais,
aprender mais sobre você, sobre aquela pessoa que você quer ajudar, e o quanto você está preparando para ajudar aquelas pessoas. Porque só nós querermos fazer algo diferente não vai nos capacitar para fazer. Nós precisamos de levantar mais cedo. Precisamos dedicar um tempo a mais para conseguir aquele novo objetivo. Porque se eu ficar fazendo as mesmas coisas que eu fazia ontem, dificilmente eu vou transformar a minha vida. Então, a cada noite, a última coisa que nós devemos fazer é mentalizar. Olhando para você hoje, você está melhor do que ontem? Ou você está igual? Ou você está mais triste? Ou você vê a vida mais problemática, com mais tristeza? Ah, a situação está pior, a situação está mais difícil, aumentou a criminalidade, aumentou a fome, aumentou aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. As Escrituras, o nosso manual de vida, ela fala justamente sobre esse tempo. E quando nós víssemos essas coisas acontecer, era para nós erguer e levantar a cabeça. Você já viu alguém de cabeça erguida, olhando lá para frente, triste, desanimado, com depressão? Dificilmente isso acontecerá. Porque se erguer a cabeça e olhar lá longe, distante, a depressão não fica. Porque a pessoa vai ter novos horizontes, ela vai começar a ver novas coisas e, naturalmente, ela vai sair do buraco. Por isso que a Escritura fala, quando as coisas estiverem difíceis, estivesse vendo tristeza, sofrimento, calamidades, era para erguer e levantar a cabeça. Ela não falou que não ia existir, disse que ia. Mas que mesmo assim poderíamos ser felizes. Porque quando eu olho lá para frente e estou determinado, que é muito importante, estar determinado a transformar, a deixar de lado o medo da mudança, deixar de lado o medo de falhar. Porque uma das coisas que mais trava a vida das pessoas é o medo da falha. É o medo que a vida dela hoje esteja pior do que ontem. Quando temos um alvo, devemos perder qualquer medo de transformar a nossa vida. Nós vamos fazer uma rodada de FT falando justamente sobre esse medo da transformação. Da pessoa ficar olhando para ela mesma, se sentindo fracassado. Ah, eu não consegui isso hoje, eu sou fracassado, eu não vou tentar amanhã. Quando nós temos esses pensamentos e esses sentimentos dentro de nós, naturalmente, nós iremos começar a reclamar da nossa vida. Nós vamos começar a lamentar os acontecimentos e isso vai virando uma bola de neve. E cada vez mais nós vamos enrolando, nós vamos se sufocando com medo de sair do lugar. Então, olhe para você. Qual que é o seu medo da mudança? É medo de julgamento? É medo de ser criticado? É medo do que as pessoas vão falar de você se você mudar? Quem que está pensando que ele é? Imagina se eu ficasse com medo das pessoas falar quem que eu estou pensando que eu sou, sendo aquele verdureiro, sendo aquele agricultor. Se eu teria coragem de começar a minha caminhada com uma terapia. Se nós tivermos medo de fracassar, dificilmente
nós conseguiremos dar um passo em direção ao crescimento. E o crescimento é em qualquer área da vida. Então, coloque aqui no chat, qual que é o seu medo de fracassar? É o medo de ser criticado? É o medo de ser julgado? É o medo de deixar as pessoas à sua volta para trás? Qual que é o maior medo? Coloque lá no chat e coloque que nota que você dá para esse medo. Medo de sentir uma fracassada. Põe a nota também que você tem medo de sentir fracassada, Juliana. Ela pôs lá embaixo, 7. A Rosilene, medo de fracassar, coloque a nota. A Nair, medo de dar errado, 8. A Mara, medo de ser julgado, 5. A Varlessa, medo de sofrer, 10. Varlessa, medo de sofrer o quê? É importante colocar o que você tem medo de sofrer. Medo de tudo. Medo de tudo é genérico, Vera. Se nós não formos específicos, principalmente na EFT ou na TFT, dificilmente sentiremos uma mudança. Devemos ser seletivos. Eu tenho medo disso, ser bem específico. Medo do fracasso. Medo do fracasso em quê? A Jo, medo de fracassar. Medo de fracassar em quê? Isso é muito importante, nós termos a nossa mente bem focada aonde eu estou, aonde eu quero ir, e esse percurso. O que eu tenho medo que aconteça? Porque se nós falar só medo de tudo, medo de sofrer o quê? Medo de ser julgado, pelo quê? Medo de dar errado. O que pode dar errado na minha vida? Esses detalhes faz toda a diferença no que vai mudar, em como você vai sentir a diferença. Isso, interessante. Medo de prosperar na minha vida profissional e ser julgado. Exatamente, tem muitas pessoas que nem prosperam profissionalmente por causa desse medo. O Jô, é importante. Você não precisa nem de relatar, mas você deixar bem claro para você, medo de tentar não atingir o objetivo. Você, na sua mente, você tem que saber qual o objetivo que você tem medo de não conseguir. Medo de sair do conforto. Esse medo é um dos medos mais confronta as pessoas. A pessoa ela pode estar na merda, por assim dizer, mas se a merda estiver quente, ela continua. Isso acontece muito. O bebê ele só chora depois que a merda esfria. Para ele está confortável. E a minha vida, como que ela está?
Que conforto que eu estou sentindo na minha vida hoje? Muito interessante, Ferreira. Eu não sinto medo da mudança, pode ser justamente o medo de ficar parado. O medo de ficar estagnado também crava a pessoa. A Vera tem tanto medo de ficar parado que ela não consegue alcançar o objetivo que ela deseja. E vamos para a rodada. Mesmo que eu sinta medo e esse medo me paralise, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de não conseguir os resultados que eu desejo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu já tenha falhado em outras tentativas, eu me aceito profunda e completamente. Eu já tentei muito e parece que eu estou paralisado. Eu não saio do lugar. Tudo me deixa apavorado. Eu sofro pelo medo de sofrer. Já pensou se eu tentar e fracassar? O que as pessoas vão pensar de mim? Eles vão me julgar. Eles vão me criticar. É melhor eu ficar do jeito que eu estou. Ao menos assim, eu não corro o risco de ser julgado e criticado. Quando eu lembro dos fracassos, eu sinto um grande desânimo. Eu fico impotente, paralisado. Eu morro de medo que aconteçam as mesmas coisas que já aconteceram outras vezes. Quantas vezes que eu já tentei fazer algo diferente e acabei falhando? E depois fiquei sentindo raiva de mim mesmo. Até dieta eu já tentei e não consegui. Quantas vezes que eu já tentei fazer exercício físico e fiquei paralisado? Depois fiquei me sentindo frustrado, desanimado. E o pior de tudo, ainda ser criticado pelas pessoas que eu amo. Isso me deixa paralisado. O julgamento e as críticas das pessoas minam toda a minha energia. Eu tenho medo de falhar novamente. Fracassar é o mesmo que assinar a minha incompetência. E para não ter perigo de passar por isso mais uma vez, eu simplesmente fico parado. Fico paralisado. Para que eu vou tentar alguma coisa só para sofrer novamente? E se eu tentar e eu conseguir, o que as pessoas vão dizer? E se eu perder o que eu consegui? E se eu prosperar e meus amigos não? Naturalmente, eu vou me afastar deles.
Se eu desenvolver intelectualmente, eu não vou ter paciência de ouvir as pessoas. E se eu ganhar dinheiro, eu posso ser julgado. São tantos medos que eu carrego que eu nem sei qual que eu tenho que limpar primeiro. E isso já me deixa paralisado. Eu não quero ter esperança e depois me frustrar. Eu não quero ter sonhos, metas e objetivos e não conseguir realizá-los. E também, para me fazer isso, eu vou ter que ter responsabilidade. E eu não quero ter mais responsabilidades na minha vida. Eu já sou tão cobrado, eu já sou tão criticado do jeito que eu sou. Para que eu vou querer mais coisas? Só para aumentar ainda mais os motivos das críticas? O julgamento e descendo das outras pessoas me desmotiva. Eu tenho medo de fracassar e ter que encarar isso diante da sociedade. É muito frustrante investir meu tempo e a minha energia e não conseguir os resultados que eu quero. Eu tenho medo de tentar e de falhar novamente. Por isso que eu estou encolhido, paralisado no meu próprio mundo. Para um pouquinho, respira profundo e suave por 3 vezes. Pensando no seu medo, pensando em como que ele está agora. E novamente coloque no chat a nota anterior e a nota atual. Para que possamos ver como que está mudando e que efeito que está surgindo essa rodada para o grupo. Olha que maravilha, a Nair foi de 8 para 5. A Helena foi de 10 para 8. A Rosilene de 10 para 7. Ô, Sônia, o seu continuou 8 ou ele diminuiu? A Jo foi de 10 para 8. A Mara foi de 5 para 4. Eu consegui entrar com um certo atraso, porque então eu peguei o bonde andando. Tá certinho. Vamos ver, a Cristina foi de 10 para 7. A Cristina foi de 10 para 5, a Vera de 10 para 7. A Guinólia de 6 para 3. Isso, interessante. A nota permanece no 7, mas aumentou bem os insights que ela teve e novos padrões de pensamento, ou seja, apareceu coisas novas. Isso também é muito importante a pessoa identificar isso, porque faz uma diferença muito grande na limpeza que ela vai fazendo. Muito bem, vamos fazer uma nova rodada. E é muito importante, Juliana, você focar nesses insights que você teve agora, nessa próxima rodada, para que você permita
que teu inconsciente dissolva eles. Olhando para vocês, surge culpa por terem fracassado? Quando vocês pensam nesses fracassos, qual local do corpo vocês sentem esse fracasso? Se é nas pernas, se é nos braços, se é no coração, no peito, se é na cabeça. É muito importante vocês tenham que localizar também em qual local do corpo vocês sentem essa sensação. Enquanto você estiver fazendo a rodada, vocês foquem nessa localização que está preso, essa emoção, para que ela vai se dissipando na lateral da mão. Mesmo que eu me culpe por não ter conseguido alcançar os objetivos que eu sempre sonhei, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que agora eu tenha até medo de criar metas e expectativas e me culpar novamente, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de me decepcionar mais uma vez, eu me aceito profunda e completamente. Eu não quero me sentir rejeitado por falhar. Eu não quero ficar remoendo os fracassos e decepções. Eu não quero me sentir culpado mais uma vez. E depois ficar irritado com todas as pessoas à minha volta. Eu já perdi até a minha estabilidade emocional por causa disso. Parece que eu não consigo sair do lugar. Mas sair de que jeito também, se eu me culpo o tempo todo? Eu fico esperando o apoio de todo mundo em vez de olhar para dentro de mim mesmo. Por isso que eu tenho tanto medo de me sentir fracassado. Como que eu vou me encarar diante do espelho depois de ter falhado? Não vou correr o risco. É melhor eu fazer do jeito que eu já sei fazer. Para que eu vou sair da minha zona de conforto? Se eu já vivi assim até hoje? Para que eu vou ter que aprender coisas novas? Novas formas de viver? Novas formas de fazer as coisas? Para que eu vou levantar mais cedo? Já é difícil de levantar a hora que eu levanto. Eu fico me colocando para baixo. Eu tenho medo de voltar a sonhar. Esse sentimento de inutilidade me acompanha desde a minha infância. Minam a minha confiança. Me deixa sem energia e sem força para tentar novamente. Para que eu vou ser infeliz novamente? É melhor eu continuar dessa forma. Eu não vou correr o risco de sofrer novamente. É tão difícil. Agora que eu já estou conformado comigo mesmo,
É tão difícil. Eu prefiro continuar dessa forma. Imagina quantas pessoas eu terei que prestar contas se eu falhar. Quantas pessoas vão me cobrar? Além dos medos que eu tenho de prosperar e desagradar até a Deus. Eu faço uma força tremenda para me manter no mesmo lugar. Eu não quero prestar conta para ninguém. Eu não quero que ninguém fique me perguntando o que eu estou fazendo de diferente. Também, se eu for falar, ninguém vai acreditar em mim mesmo. Ninguém nunca me apoiou. Ninguém nunca acreditou em mim. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. É muito mais tranquilo ficar desse jeito. Assim ninguém vai me cobrar. Assim as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou. Ninguém vai esperar nada de mim. As pessoas ainda vão ter dó de mim. Eu tenho medo de sair da minha zona de conforto e perder os apoios que eu já tenho. É melhor eu não correr o risco. Para um pouquinho. Olha novamente para você. Vê qual que é a sensação, qual que é o sentimento. Quais as lembranças vêm na sua mente? Se tem algo mudando, se não tem. Deixa lá a nota anterior e a nota atual, para que nós possamos ver qual que é a mudança que está sendo feita. Sentimento de estagnação, 10 para 4, 8 para 3, 10 para 5, 8 para 4, 5, 4, 2, 10 para 5. Tem pessoas que já dão um salto quântico, tem outras pessoas que vai descendo de grau em grau, mas o importante é sempre permanecer na rodada, para que aos poucos você possa ir sentindo a transformação. Para que aos poucos você vai vendo a sua vida se transformando e você vai atingindo novos patamares. E você vai sentindo a confiança em você mesmo. E você passa a reconhecer aonde você está. Mas sempre olha para frente. Aonde eu quero chegar? Aonde os meus pensamentos serão capazes de me levar? E isso está dentro de cada um de nós. Olhe bem para essa fala do seu pai, Juliana, e trabalhe bastante ela, para que ela vá se dissolvendo. Quando nós temos esses bloqueios com o pai, nós ficamos estagnados. Ficamos sem energia para caminhar rumo à prosperidade. Então, precisamos de olhar para eles, entender a posição que eles estavam na época que estavam,
E como nós temos a oportunidade hoje de amadurecer intelectualmente, tendo conhecimento de terapia, de técnicas, nos colocar no lugar deles e poder dissolver esse peso. Porque aí, naturalmente, nós vamos crescendo. É muito importante nós aceitarmos os nossos pais como eles são, como eles eram, sem querer mudar o jeito que eles eram. Independente se eles fizeram o melhor ou o pior para nós, eles fizeram o melhor que eles puderam. Porque quando nós ficamos olhando para eles e desejando que eles fossem diferentes, que eles não tivessem feito o que eles fizeram, eu mesmo puxo o meu freio de mão. Eu travo a minha prosperidade quando eu estou querendo consertar o passado. Eu fico bloqueado no crescimento. Porque se foram bons ou se foram ruins, eles foram os responsáveis por eu estar onde eu estou hoje. Então, nós devemos sentir essa gratidão e essa satisfação e aproveitar a oportunidade que nós temos de novas transformações. Ele pensou que você fosse mais desenrolado, então olha para o lado do julgamento positivo. Ele acreditava em você. Ele confiava em você, isso é muito importante. Olhe para isso. Ele estava pensando que você conseguia mais do que você conseguiu. Então, mostra justamente isso. Mostra que agora você tem essa capacidade. Mas não é para provar para ele, não, para provar para você mesmo. Se você olhar para as grandes pessoas, para grandes mentes da atualidade, eles eram julgados como incompetentes. Mas eles não ficaram presos nisso. Eles provaram para o mundo que a diferença deles era a saída para muitas pessoas, para muitos problemas que nós enfrentamos hoje. Porque imagina aquela pessoa que inventou o avião, se ele preocupasse com a crítica. Ah, isso não vai dar certo, isso vai cair. Ou eu estou querendo fazer algo que ninguém nunca fez. Algo impossível, por algo mais pesado que o ar, fazer voar. O mundo inteiro vai rir de mim. Muitas vezes, esse medo da crítica é o que impede nós de sermos diferentes. De sermos justamente o referencial que as pessoas estão precisando. Não é de ser diferente, é de encarar quem eu sou. De aceitar quem eu sou e mostrar para as pessoas o porquê o meu jeito de ser vai ajudar as pessoas. Porque não adianta nada a pessoa ter uma mente brilhante, ter uma ideia extraordinária e ter medo de ser julgado. E uma grande verdade, você vai ser julgado mesmo. Se a tua ideia revolucionária é uma coisa diferente, é uma coisa nova, ninguém vai te apoiar de primeira. Vão te ridicularizar, vão te criticar. Depois que vê a tua mudança e vê o benefício, vão aplaudir e falar que você teve sorte. Mas você vai passar pelo crivo da crítica. É inevitável. Isso aconteceu com todos. A maior organização mundial de inteligência de projetos espaciais, a NASA. Cada foguete que eles lançavam no espaço era destruído. Teve que um doido pegar e falar, não, o foguete pode voltar de ré.
para conseguir isso. Um homem conseguiu fazer isso. E uma organização enorme, governamental, com milhares de engenheiros, não conseguia. Mas aquele doido, não, é possível, eu não vou jogar o foguete fora. Hoje isso é natural. Ele faz isso tranquilamente. Todas as ideias, imagina uma pessoa pegando um celular e falando assim: ah, eu vou conversar com a pessoa do outro lado do mundo. Eu vou olhar nos olhos dela, eu vou olhar na cara dela. Quem queria acreditar? Imagina você falando isso 40 anos atrás. Hoje, toda criança tem um celular que transmite imagem, conversa ao vivo, com pessoas de qualquer lugar do mundo. Mas, primeiro, nós temos que perder o medo da crítica e olhar para nós mesmos o que eu gostaria de fazer diferente. E nós vamos fazer mais uma rodada para ajudar a limpar e abaixar ainda mais esse medo do julgamento, o medo de fazer diferente. Pensa bem, se eu fizer diferente e for criticado e julgado, o que é que vai mudar na minha vida? E se eu fizer diferente e todo mundo bater palma para mim, o que vai mudar também? Então, pare de se achar pior que as outras pessoas, pare de achar que você é melhor que as outras pessoas. Olhe simplesmente para você, para quem você era e para quem você é hoje. E se perdoe. Se perdoe por ter te julgado durante tantos anos, tantas vezes na vida, e comece a fazer a mudança necessária. Comece a levantar cedo. Eu, depois que eu comecei a levantar todo dia, às 15 para 5, 4h30, 15 para 5, é o horário de eu levantar todo dia. Tomar um banho com a água natural, chuveiro desligado. Eu comecei a ver uma grande mudança na minha vida. Para quem levantava às 7, 7h30, agora levantar às 4, às 5 horas, 15 para 5, aumenta muito o período de estudo. A mentalidade começa a mudar. Porque não pensa que é fácil enfiar debaixo do chuveiro e tomar um banho gelado. Não é nada gostoso. É horrível. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos dando um comando para o nosso cérebro que realmente eu agora estou disposto a transformar minha vida. Que agora eu realmente estou disposto a fazer novas mudanças e sair da zona de conforto. Porque se eu ficar debaixo das cobertas até ter vontade de levantar, vai demorar. Se eu ficar esperando o meu corpo pedir mudança, não vai acontecer. E quando você levanta cedo e já toma um banho gelado, você começa a dar um comando para o seu inconsciente, que agora você vai fazer. Mas uma coisa que é muito importante, chega de ser um fracassado. Chega de prometer que você vai fazer as coisas e não cumprir. É melhor que não prometa do que prometer e não cumprir. Isso está até mesmo registrado na Bíblia. Então, não promete, é melhor que fique calado. Mas aquilo que você se propor a fazer, mostre para o seu inconsciente que agora você é uma nova pessoa. Isso você tem que estar determinado em primeiro lugar. Você determinar uma ação e, custe o que custar, faça com que ela se cumpra. Eu prometi para mim mesmo que esse ano eu vou tomar banho gelado todo dia.
seja no calor, seja no inverno. Vai ser fácil? Não. Mas eu preciso quebrar aquele padrão que eu tinha de começar as coisas e não acabar. Então tem que ser alguma coisa para valer. Você vai ter que esforçar, sacrificar para fazer. Porque todos os cursos que eu comecei, eu nunca terminei. Eu começo a ler um livro e largava por meio. Começava a ler a Bíblia, parava, começava de novo, parava, começava de novo. Esse comando, ele começa a deixar travado. Aí você vai se travando, não é importante nada. Aí você pensa em fazer uma coisa, o inconsciente já fala assim, não esquenta com isso não, e vai parar mesmo. Aí a pessoa não muda. Vamos fazer mais essa rodada para quebrar um pouco desse medo, o medo de ser fracassado, essa necessidade de ficar na mesmice, de nunca sair do lugar. Vou no lateral da mão, mesmo que eu sinta medo de tentar mais uma vez e ser mais um fracasso para a minha história, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu já tenha prometido para mim mesmo e desanimado inúmeras vezes, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu já tenha me culpado por isso, eu hoje escolho me perdoar e seguir um novo patamar para a minha própria vida. Eu me aceito profunda e completamente. Hoje eu determino para mim mesmo que eu vou me perdoar de ter me culpado. E, ao mesmo tempo, que eu vou fazer o possível e o impossível para transformar a minha realidade. Eu me perdoo por ter sido um fracassado. Mas, nesse momento, eu escolho me perdoar e liberar todo o sentimento de frustração. Eu removo essa culpa de mim mesmo. Até hoje eu não tinha esse conhecimento. Agora é uma nova oportunidade que eu me dou. Por isso que eu escolho dissolver essa sensação de fracasso. Agora eu vejo os meus erros como uma nova série de aprendizado. Era necessário essas experiências para que eu pudesse mudar e transformar a minha realidade. Agora eu sei que o que eu tentei antes não funcionou. É uma nova oportunidade que estou me dando. Agora eu vejo essas experiências como uma nova forma de aprendizado. Talvez porque até hoje eu não tenha esforçado realmente. Talvez até hoje eu estava apenas esperando o reconhecimento de outras pessoas. Mas hoje eu tenho consciência de que o que realmente importa é a minha autoaprovação. É o meu autorreconhecimento. Hoje eu escolho olhar para o espelho da minha alma e me parabenizar por ter chegado até aqui. Com tanto peso nas costas, eu consegui chegar até aqui. Eu me parabenizo por isso. Hoje eu tenho consciência de que o que realmente importa são as emoções, são sentimentos e crenças sabotadoras que impediram a minha prosperidade. Eu me perdoo por não ter esse conhecimento antes. Mas hoje que eu tenho, eu vou seguir um caminho diferente.
É uma nova oportunidade para mim mesmo. E eu escolho ter calma, ser uma pessoa tranquila e, ao mesmo tempo, persistir até conseguir. Hoje eu quero limpar tudo que vem me sabotando. Tudo que fizeram com que o meu caminho não desse certo. A partir desse momento é uma nova fase que eu escolho entrar. E eu sei que muitas vezes não vai dar certo. Eu já me perdoo até por antecipação. Mas eu estou determinado a tentar novamente cada experiência frustrada. É a perseverança que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que dê certo. Para novamente, respira profundo, suave. E olha para dentro de você. Vê o que foi mudando, quais as diferenças, também o que não mudou e que você gostaria que mudasse. E anote para que você possa fazer isso várias vezes. Muitas vezes nós acostumamos a fugir da culpa. É muito mais fácil culpar a outra pessoa, culpar Deus, culpar o governo, culpar os professores, os pais. Mas agora é o momento da virada. Esse momento, ele é único. É o aqui, agora. Nesse momento, escolha assumir 100% a responsabilidade da sua vida. Em todas as facetas da vida. Hoje já está mais que comprovado que 95% das doenças, dos problemas socioeconômicos vêm de como nós encaramos a vida. São efeitos emocionais. De incapacidade, de falta de conhecimento, de não saber como lidar com determinadas emoções. Então, hoje eu escolho estudar. Nossos pais não tinham o privilégio, eles não tinham a oportunidade que nós temos hoje de estar frente a um computador, de estar frente a uma internet, ter a oportunidade de pesquisar o que nós quisermos, a hora que nós quisermos. Hoje, o celular mais fraco, ele é muito mais forte que o melhor computador há 15 anos atrás. É muito mais rápido. Tem muito mais informação à nossa mão. Hoje, qualquer coisa que você quiser, não precisa nem digitar mais. Hoje, essa inteligência artificial do Google, é só você perguntar para ele. Ele já te fala para você o que você quer saber. Ah, eu não consigo digitar. Pergunta. É só instalar o Google, aplicativo, esqueci o nome dele lá, que ele fala para você, só você perguntar para ele. Ele fala as horas, ele liga o despertador e te acorda a hora que você quer. É só você pedir para ele te acordar a tal hora. Hoje isso está disponível de graça para nós todos. Antes, nós tínhamos que entrar numa biblioteca e pesquisar se tivesse aquela informação. Hoje nós pegamos toda a biblioteca, está tudo dentro do celular. De primeiro precisava daquelas bibliotecas enormes, aqueles livros grossos, pesados. Hoje não precisa de mais disso. Hoje só não tem informação, não tem conhecimento, quem não quiser. Ah, eu não tenho tempo, levanta 1 hora mais cedo, levanta 2 horas mais cedo. E você vai ver que no final do ano, você já vai ser outra pessoa.
Se você começar a ler todo dia, eu vou ler o quê que eu vou estudar? Vai estudar a Bíblia. Mas é estudar, é pegar ela todo dia. E não é apenas fazer uma leitura banal, uma leitura por cima, não. Ler mentalizando o que isso está me falando. O que eu vou ter que mudar na minha vida? O que ela fala do dinheiro? O que ela fala da raiva? O que ela fala das pessoas à minha volta? Por que eu não aceito essas informações? Por que isso me dói tanto assim quando eu escuto? Quando eu fazer essas mudanças na vida, a vida vai mudar. E tem muitas pessoas que é difícil escutar a verdade. Dói. Porque a pessoa passou a vida inteira culpando as outras pessoas, e na hora que ela tem que enfrentar, que a culpa está nela mesma, e é muito mais simples do que ela sempre imaginou, isso momentaneamente vai doer. Porque a repreensão, na hora dói, mas depois dá frutos pacíficos.